Bom, agora a gente vai ver um outro tipo de ligação entre classes, certo? Que é a relação de heranças que eu posso ter entre essas classes. Essa relação de herança, pessoal, ela é muito importante, tá? Em cima desse conceito de herança, a gente vai ter vários outros conceitos dentro da orientação a objeto. Então, para a gente entender aqui o nosso diagrama, né? A gente tem uma classe funcionário, nesse exemplo. Funcionário tem três atributos, três variáveis aqui, que é o código, o nome e o telefone do funcionário, né? O código tá private, que é sinal de menos, nome do funcionário tá public e o fone do funcionário tá protect, né? E a gente tem um método, que é um método chamado registrar ponto, que ele também tá público, ok? Funcionário é uma classe como se fosse uma classe genérica, é uma classe para qualquer funcionário. Então, nessa classe, a gente deve colocar tudo que for comum a todos os funcionários. Se você anotar aí, ó, código do funcionário, nome, telefone e a ação de registrar ponto, elas são características e métodos comuns a todo tipo de funcionário. Porém, a gente vai ter dois tipos de funcionário no nosso sistema aqui. A gente vai ter um funcionário chamado psicólogo e um funcionário chamado médico, certo? Eles não deixam de ser funcionário. Logo, o que eu estou fazendo aqui? Esse símbolo, essa setinha aqui que vocês estão vendo, é a seta que indica a herança. Eu estou dizendo que psicólogo e médico, né, também são funcionários, certo? Mas eles não são, eles têm características diferentes. Algumas características são diferentes entre o psicólogo e o médico. Por exemplo, de característica diferente, o psicólogo vai ter um número, né, de identificação aí, que é o CRP, e o médico vai ter o CRM, ou seja, aqui é uma característica que difere o psicólogo do médico, certo? E os dois, como vocês estão vendo no desenho, os dois estão privates. O psicólogo, ele também tem um método aqui, só dele, que chama realizar exame psicológico, certo? Então, esse método aqui, ele é só do psicólogo, essa ação é só do psicólogo, tá? Que é um método público, né? E o médico tem dois métodos que é específico dele, que é realizar um exame admissional e emitir atestado médico, certo? Que é dois métodos, duas ações específicas do médico. O que eu ganho com a herança, né? Se você notar, quando eu faço herança, como eu já disse, eu estou dizendo que um psicólogo e um médico são também funcionários. Quando eu faço isso, todas as variáveis, né, o código, o nome, o telefone e a ação do funcionário também vão estar visíveis para o psicólogo e também vão estar visíveis para o médico. É como se o psicólogo e o médico, os dois vão ganhar, né, já as três variáveis e essa ação registrar ponto, tá? Então a gente usa herança, inclusive para diminuir, né, as linhas de código, porque se você não tivesse herança aqui, teria que fazer o psicólogo com as variáveis do psicólogo e mais essas três aqui em cima, né? Código, nome e fone. E o método do psicólogo mais o método registrar ponto. Assim também seria o médico. Teria que fazer a variável do médico mais as três variáveis do funcionário. Então, você teria repetindo o código, entendeu? Você teria criando as três variáveis de funcionário, por exemplo, uma vez no médico e depois tinha que fazer de novo ela no psicólogo, tá? Dessa forma, não. Você define todas as características gerais numa classe, que é funcionário, e aí você faz só com que as outras classes herdem dela, porque ela vai herdar todas as características, né? A gente tem uma forma de identificar se eu posso fazer a herança, né? A regrinha que a gente tem é você sempre se perguntar. A subclasse, que é a classe filha, né? Essa classe psicóloga, por exemplo, ela é um funcionário dentro do meu sistema, tá? Então, se você fazer essa perguntinha, é um, e a resposta for sim, então significa que eu posso ter herança. Então, se eu anotar aqui, psicólogo, é um funcionário, então a gente vai notar que dentro do sistema ele é um funcionário, dentro do sistema de hospital, por exemplo. Então ele pode ter essa relação de herança, tá? Se você perguntar, fizer a pergunta do E1, né? E você perceber que dentro do sistema não cabe, ou seja, não tem essa relação de herança, de dependência entre as classes, então significa que não pode ter herança, tá? Porque aí não tem sentido, se não tiver herança, não tem sentido ele herdar essas características, tá bom? Então, vamos ver como é que fica isso no código Java, para a gente poder entender melhor, certo? Vamos lá. Eu vou continuar usando o mesmo projeto. A gente vai precisar, né, criar uma classe funcionário.
uma classe funcionário. Essa classe funcionário, ela tem código do funcionário, nome e fone, né? Então, eu vou criar aqui. Código é private. Vou chamar só de código fun. Ele não diz o tipo, né, da variável. Eu vou colocar como inteiro. No diagrama, ele não deixa claro o tipo da variável. Vou colocar ela como sendo a variável inteira. O nome é public. Ok? Vamos deixar string, né? Vou chamar de nome fun. E o telefone. O telefone lá da Protect, né? Então, vamos dizer que o telefone dele, vou deixar como inteiro, telefone do funcionário. Pronto, fizemos as três variáveis. Também tem um método chamado registrar ponto, né? Que é público. Então, public. Também não diz o tipo de retorno, então logo eu vou dizer que é void. Registrar ponto. Pronto, tá aqui o método criado, correto? Então, fizemos a classe funcionário. Agora, vamos fazer as outras duas classes, o psicólogo e o médico, certo? Classe psicólogo e a outra classe médico. Pronto. Na classe médico, a gente vai ter um atributo que é private, que é o número do CRM do médico, né? Pronto. E vamos ter também dois métodos, realizar exame admissional e atestado médico. Então, vou colocar aqui public, eu vou chamar ele de, colocar só exame admissional. E aí eu vou dizer que ele é void. E o outro é o atestado médico, né? Então, vamos lá. Public, void, atestado médico. Pronto. Então, aqui eu fiz os dois métodos que tem dentro de médico. Agora, vamos fazer o de psicólogo. O psicólogo, ele vai ter uma variável também private, que é um número de identificação, que ele chama de CRP, né? E vai ter um método exame psicológico, certo? Então, public, void, exame psicológico. Pronto, então tá feito as classes. Como é que a gente faz aquela relação de herança, né? Aqui é bem simples no Java. Você vai colocar aqui em médico, você vai dizer que médico herda de funcionário. E aí a gente usa uma palavrinha mágica para fazer isso, que é a palavra extends, o comando extends. Então aqui eu vou dizer que médico herda de funcionário, ok? Então nesse momento eu estou dizendo que existe a relação de herança entre eles. E o psicólogo também, eu vou dizer que ele herda de funcionário. Pronto. Nesse momento aqui, a gente tem criado, certo? Feito em forma de código, esse diagrama que a gente tem aqui, tá bom? A gente fez as classes e fez a relação de herança que existe entre eles, certo? Na próxima aula eu vou testar com vocês, para vocês verem como é que isso aqui funciona, ou seja, o que é que eu ganho com relação à herança. E eu vou mostrar para vocês com mais detalhes.